20 de março de 2026, quinto ano e 25º dia desde o início da invasão total. Sejam bem-vindos ao relatório de situação. No relatório de hoje, vamos analisar tanto a ofensiva local ucraniana quanto a ofensiva russa na frente leste, que atualmente estão ocorrendo paralelamente. Vamos analisar um ataque de drone a um helicóptero de combate em voo e ver exatamente qual foi, pois é bem interessante. E claro, vamos analisar muitas outras coisas importantes, como sempre no relatório diário de situação. Então fique à vontade para se inscrever para não perder nada. E principalmente para apoiar o canal de graça, o que é mais importante. Forças russas testam um novo sistema de defesa contra drones, montado no lançador de granadas acoplado aos fuzis AK. Diferente das soluções anteriores, disparadas pelo cano, este sistema usa o lançador de granadas já existente, tornando a substituição para a infantaria mais prática, assim como o uso. Porque os soldados eles já estão familiarizados com isso e podem substituir rapidamente, ou seja, também pode ser acoplado a qualquer AK, que é o fuzil de assalto padrão do lado russo. O princípio é relativamente simples. É disparada uma rede que se abre sozinha no ar e deve capturar o drone, assim como já vimos em tentativas anteriores. O tamanho informado da rede é de aproximadamente 4 por 4 metros, com um alcance efetivo de 30 a 40 metros, mas no máximo 55 metros depois disso, ela não tem mais efeito. Taticamente, isso mostra principalmente uma coisa: a ameaça representada pelos drones agora é tão grande que até mesmo no nível de atiradores individuais estão sendo desenvolvidas medidas específicas contra drones. Já analisamos armas ou lançadores de rede antigamente. Mas esses equipamentos sempre eram distribuídos apenas para o, vou chamar assim, especialista em drones, ou o atirador de drones, ou seja, o atirador de defesa contra drones. Ao mesmo tempo, o sistema também deixa claras as suas limitações. O alcance ainda é muito pequeno. A janela de tempo para o uso é extremamente curta e o atirador precisa, é claro, identificar visualmente o drone e também mirar corretamente, e o drone não pode desviar dele. Isso significa que esses sistemas podem atuar pontualmente, por exemplo, contra drones que se aproximam a curta distância. Eles não substituem uma defesa completa contra drones, sendo um último recurso em curta distância quando outras defesas falham. O exército russo percebe que a separação tradicional dos padrões de combate quase não funciona na guerra com drones. O que antes podia ser escondido por linhas de árvores, formas do terreno ou simples redes de camuflagem, hoje é quase sempre visível devido à vigilância aérea constante. A Ucrânia responde com um conceito de defesa significativamente ajustado. Em vez de depender fortemente de cobertura natural, as áreas de defesa são deliberadamente projetadas de forma aberta para permitir máxima visibilidade e, assim, a detecção precoce de alvos. Campos abertos, linhas de árvores esparsas e zonas de defesa claramente estruturadas garantem que as forças atacantes dificilmente possam se aproximar sem serem percebidas. Esses espaços são escalonados em profundidade, com várias linhas de defesa interligadas, um problema que os ucranianos só conseguiram resolver agora. Geralmente, elas usam obstáculos naturais como rios e florestas para delimitar fronteiras, aproveitando a cobertura e as características do terreno. Dessa forma, forma-se um sistema de zonas de ação sobrepostas, onde os atacantes são detectados cedo e combatidos de diferentes direções, seja com artilharia, drones ou defesa antitanque, caso se aproximem. O ponto central é a adaptação ao campo de batalha moderno. O foco não está mais na camuflagem no sentido clássico, mas sim em controlar e explorar a visibilidade de forma estratégica. Quem vê primeiro pode agir primeiro. E é exatamente esse o novo tipo de defesa que está sendo planejado aqui. Os relatos atuais indicam isso, e nós já analisamos isso nos últimos relatórios de situação. Se você olhar o título de ontem, já vai perceber, pois tudo indica que a ofensiva russa de primavera de 2026 já começou de fato. Até agora, o avanço rápido não ocorreu, algo comum nas ofensivas russas. Muitas vezes, no começo não acontecia nada, depois, havia ganhos de território que para eles, entre aspas, eram rápidos, e depois tudo ficava estagnado, assim como aconteceu nos últimos, já são 4 anos,
todas as vezes. O que chama a atenção são principalmente as perdas humanas continuamente altas, o que indica que a Rússia, mais uma vez, está apostando fortemente na quantidade para exercer pressão ao longo da linha de frente. Ontem registramos mais um recorde neste ano, com 1.710 baixas relatadas do lado russo. Agora estamos em um nível semelhante, o que significa que eles ainda continuam atacando, já que durante o inverno vimos números bem menores. Houve momentos em que tivemos entre 800 e 900 baixas, o que para o lado russo já é um número extremamente baixo. Mas eles também não estavam em ataque constante e agora começaram uma nova ofensiva, e isso fica evidente principalmente nos números de baixas. Então, isso sempre é um bom indicador para ver o quão forte eles estão atacando, mesmo que, é claro, não seja o único fator determinante, mas já serve muito bem como uma pequena referência. O principal foco está em Donetsk, enquanto a frente sul tem papel secundário, como de costume. A Ucrânia também atua nessa frente. Posso te mostrar no mapa de situação aqui em Zaporizhzhia, que é o nome do local. Lá, eles construíram uma enorme linha de defesa ao longo do último ano, paralela à linha de Surovichen, que fica aqui. Aqui você ainda vê algumas construções defensivas do lado russo, essas são do ano de 2023. Desde então, não atualizei mais, pois essa área ficou meio irrelevante. A Ucrânia também construiu aqui uma rede de defesa complexa, com grande investimento de dinheiro e material. Ao mesmo tempo, havia aqui ao longo do Donbass outra linha de defesa chamada Linha de Dnipro. Por isso, não é tão surpreendente que os russos aqui no sul, na região de Zaporizhia, não ataquem tanto ou que essa área tenha um papel um pouco secundário. Eles querem principalmente alcançar seus objetivos de guerra, ou pelo menos um deles, porque até agora ainda não conseguiram nenhum, mas um dos objetivos é a ocupação ou libertação do Donbass. E até agora eles ainda não conseguiram libertar ou ocupar essa região. E como essa guerra já dura 4 anos, é claro que um dos objetivos deles é conquistar completamente essa área aqui, o que eles estão tentando agora com essa ofensiva. Fora desse trecho da frente, vemos principalmente ataques de alívio, provavelmente para evitar que as forças ucranianas sejam transferidas para ajudar aqui. Ao mesmo tempo, fontes também relatam que unidades ucranianas continuam fazendo avanços locais na região a nordeste de Rujapole, ou seja, um pouco mais ao sudoeste desse trecho da frente. Lá, os ucranianos conseguiram conquistar um pouco mais de território. Ainda não posso marcar isso, pois, pelo que vejo, meu mapa ainda está atualizado. Provavelmente, isso foi relatado depois ou informado de forma incorreta. O elemento central da condução dos combates atualmente parece ser, claro, quem diria, os drones. Pilotos de drones ucranianos parecem focados em atacar a infantaria russa levemente motorizada, como em quadriciclos e motos. Isso consome recursos que poderiam ser usados de forma mais intensa para o reconhecimento de artilharia. Operacionalmente, isso indica que a Rússia está tentando novamente implementar um padrão já conhecido, um avanço a partir da região de Pokrovsk em direção ao noroeste, com o objetivo de formar um arco de frente ao redor de Kramatorsk. Esse arco poderia, como em Avdiivka, ser comprimido pelos flancos para sobrecarregar as posições defensivas ucranianas. A principal diferença desta ofensiva é que até agora os sucessos iniciais comuns ainda não ocorreram. As forças ucranianas estão preparadas e conseguem interceptar os ataques antes de avanços operacionais. No geral, temos assim um cenário já conhecido, mas até agora pouco bem sucedido. Alta pressão, grandes perdas, mas ganhos territoriais limitados, enquanto a Ucrânia, ao mesmo tempo, consegue avanços pontuais e consegue, pelo menos por enquanto, frear a ofensiva russa. E os drones continuam evoluindo, tornando-se uma ameaça real até mesmo para helicópteros, o que fica cada vez mais evidente, especialmente nessa distância de frente com alta densidade de drones. A derrubada de um K-52 russo em Pokrovsk destaca isso de forma impressionante. Esse tipo específico de helicóptero está entre as plataformas mais valiosas e agora também raramente utilizadas, o que mostra o quanto esse trecho da frente e o avanço próprio em direção ao noroeste são importantes para a Rússia neste momento. Notável e sinceramente um pouco lamentável é a relação com o que é quase um dos nossos canais favoritos. No caso Fighter Bomber, do lado russo,
porque ele é, na verdade, uma conta relativamente confiável e realista dentro desse espectro de fontes russas. Neste caso, ele realmente confirma que o helicóptero foi destruído, o que também podemos ver em várias imagens, mas ao mesmo tempo afirma que a tripulação está aparentemente bem. Essa afirmação contradiz imagens que mostram a tripulação morta. Tecnicamente, eles sobreviveram à queda, mas não aos drones que vieram depois. Nós apenas mencionamos brevemente a queda aqui, mas vou entrar em mais detalhes sobre isso. Forças ucranianas continuam sua operação para retomar a região de Dnipropetrovsk. De acordo com relatos recentes, ainda restam poucas forças russas em posições isoladas aqui, que agora, segundo os ucranianos, estão sendo eliminadas. Isso significa que eles continuam avançando aqui, tentando conquistar as posições e, em algum momento, restabelecer o controle do terreno. Mas, como eu disse, para mim este ainda é o estado atual do mapa e, acima de tudo, a situação atual. Muitas vezes, certas informações só são relatadas oficialmente 1 ou 2 semanas depois, enquanto eu já registrei aqui, especialmente sobre ganhos de território. A ofensiva do 5º Exército Russo, que está em andamento desde outubro de 2025, acontece um pouco mais ao sul, nesta área aqui. Ela foi especialmente contida pelo grupo de combate em torno do 225º Regimento de Assalto. Desde então, os combates nesse setor assumiram claramente um caráter de posições. Além do crescente desgaste das unidades russas, a contraofensiva ucraniana no flanco direito, especificamente do grupo Vostok, na região de Vervov, provavelmente também contribuiu significativamente para a estabilização. Esses são basicamente os contra-ataques que acabamos de analisar. Em vez disso, as forças russas conseguiram apenas ganhos territoriais limitados a oeste de Rudiapole, especialmente na região da elevação 163. Lá, as unidades da 57ª conseguiram avançar. Brigada de Fuzileiros Motorizados tomou as partes orientais da elevação após combates prolongados. Paralelamente, a 38ª AA. Brigada avançou ao longo da linha férrea e ocupou grande parte da área do topo, incluindo os túmulos nos morros. A elevação segue disputada, já que o 1º Batalhão da 154ª Brigada Mecanizada ucraniana ainda controla a encosta noroeste. Outro foco está na região de Salitsnice, que é este local aqui, onde forças russas tentam romper uma posição defensiva ucraniana. Essa linha defensiva tem mais de 10 quilômetros de comprimento e 1,5 quilômetros de largura, seguindo deste local para o oeste. É esta aqui, que já analisamos anteriormente, na altura da colina 133. Ao mesmo tempo, os russos intensificam tentativas de infiltração, com soldados da 114ª Subai. O regimento opera ao longo da estrada em direção a Oblink e avança cada vez mais em direção a Kulzhepilsk. Grupos isolados a pé frequentemente chegam à área de uma ponte destruída sobre o rio, causando problemas para o lado ucraniano. Os movimentos lhes são possíveis, é claro, porque um determinado trecho da linha de frente atualmente não está fisicamente ocupado de forma contínua. O terreno é limitado por obstáculos naturais e artificiais, como o rio ao norte e a trincheira antitanque ao sul. Isso cria uma espécie de corredor que pequenas unidades podem, é claro, aproveitar para se moverem ali sem serem percebidas. No geral, porém, na região de Kulzhepile, vemos um quadro típico da condução moderna de combates. Linhas de frente estáticas com avanços locais, infiltrações intensas e grande importância de terreno-chave, sem que atualmente qualquer lado consiga obter uma ruptura operacional significativa. Agradeço aos assinantes Keramik, equipe Augen e especialmente ao tenente-coronel Renek, Sila, Dietrich, Ferdi e Meyerhofer. Inscreva-se, curta e comente. Até o próximo relatório.